Renata Rocha no meu canal. Eu quero trazer ela há tanto tempo. Se você ainda não conhece, esta pessoinha, você precisa fazer isso por você agora na sua vida. A turma que me acompanha no Instagram também viu que eu fui para um retiro no começo desse ano. E eu fico recebendo perguntas várias sobre o retiro, de gente que se interessa e tudo mais. E daí eu queria trazer ela aqui para contar um pouquinho do programa para vocês e até para sugerir coisas e exercícios que vocês possam fazer por vocês mesmos, de onde vocês estiverem. Às vezes a pessoa não é de São Paulo, tem retiros vários no mundo todo, cada um tem o seu caminho, do seu jeito, até porque o grupo era grande. Aí eu lembro que ela falou assim pra mim, eu acho que ia ser muito legal pra você fazer num grupo grande. Eu falei, vamos só nós duas. eu não queria. Ela falou, não, mas a experiência do grupo é muito enriquecedora. E foi uma das coisas mais incríveis. Você vê que você não tá sozinho. Não tá sozinho. Nesse caminho de autoconhecimento, E vulnerabilidade e coragem. Vulnerabilidade e coragem. Vamos começar. A primeira coisa que a gente fala, que você fala, né, no You, é o propósito, certo? Sim. Então, vamos falar um pouco sobre propósito. Vamos. Aqui. Um processo muito profundo. Eu trabalho com pessoas e com processos de coaching de vida, de carreira, propósito, mas como a Ju falou, assim, eu, por conta do meu caminho, eu fui me aprofundando num caminho, a gente pode chamar espiritual, de evolução da consciência, mas em camadas mais profundas para entender quanto que a gente é profundo e quanto que a gente precisa se encontrar Acessar, em alguma... né? Acessar e encontrar algumas partes que realmente estavam escondidas, esquecidas dentro de nós e que essa correria do dia a dia, todo mundo sabe, que tira a gente desse encontro, né? Desse lugar em que a gente não precisa ficar o tempo todo querendo se encontrar. Eu acho que quando a gente se encontra, você faz as coisas desse lugar o tempo todo naturalmente, né? Então a gente aprende a acessar esse centro nosso que o tempo todo a gente pode falar desse lugar, que é um lugar de mais verdade, é um lugar de mais autenticidade, que a gente fala muito no programa que esse processo de espontaneidade que a criança nasce, quando ela começa a escutar frases, você não pode, menino não chora, tem que ser firme, não pode fazer assim, a gente começa a se moldar a padrões que geralmente não era exatamente o que a gente queria fazer, mas em algum momento os nossos pais, que são os nossos heróis quando a gente é pequeno, a gente respeita e acaba se moldando de um jeito, fazendo coisas de jeitos que a gente não necessariamente vai seguindo o nosso coração. E daí a gente aprende esse caminho que não é necessariamente o caminho que a gente gostaria de fazer. E aí... Que eu acho que é legal, desculpa, Imagina. Que é uma coisa que eu aprendi lá no You, que assim, mesmo os melhores pais do mundo, assim, em algum momento essas coisas acontecem, mesmo tentando acertar. Qual pai que não quer ver o filho feliz? Acho que a maioria nesse mundo, né? Tem um instinto de proteção e de amor do pai e que às vezes a criança recebe aquilo como amor, mas vai fazendo esses moldes, esses registros. né? E daí a gente fez todo um exercício no começo lá pra gente, cada um, descobrir as suas crenças limitantes, que daí é uma onda, você entender quais são os seus bloqueios, quais são os seus traumas, coisas que você nunca parou pra ver. Se a pessoa, né, lá no You a gente tem um intensivo de... Eu lembro que no primeiro dia a Renata falou assim pra gente, agora a gente vai entrar na lama, tá? Todo mundo junto. Um pouquinho, mas não sem pode entrar. ter medo. Mas se a pessoa que não teve a chance de estar com a gente num processo intenso e de afeto e de amor que a gente teve, assim, dá para sugerir algum exercício ou pra pessoa se investigar, algum exercício, algum jeito de olhar pra dentro que você sugere? A gente já vai fazer um link disso tudo com o propósito, né? Porque pra mim isso é diretamente conectado e uma coisa não dá pra ver sem a outra. Porque se você quer construir um edifício maravilhoso da sua vida, só que você não sabe o subsolo, você não conhece o subsolo, como que você vai investir todos os seus recursos, o seu tempo, a sua vida, o que você tem de mais precioso pra construir algo lindo, se quando você chega lá no ápice, você vê que assim, esse lodo, ele tá distorcido, ele tá com medo, tem senso de não merecimento. Então, é um exercício pra quem tá em casa, né? Eu acho que fazer retiros e processos que envolvem a gente, que você pode sentir, tocar, chorar, experienciar, olhar no olho, ver o outro, né? Porque é tão grandioso você ver que um homão ou uma mulherona como a Ju, ou tantos seres, todo mundo com a sua beleza, tá ali, assim, ficando nu, porque chega uma hora na vida que, assim, a gente precisa ficar nu, não de roupa, né, gente? É uma metáfora, é uma vocês metáfora. estão entendendo. Quem quiser ficar nu também, mas é uma metáfora do coração, assim. Quando a gente faz isso com outras pessoas, eu acho que é um desafio maior. E eu falei de duas palavras que são muito importantes, que é a vulnerabilidade. Quando a gente começa a acessar, assim, uma camada, putz, eu tenho vergonha de mostrar isso pra mim mesmo, de acessar isso em mim mesmo. Só que agora eu preciso mostrar pra um grupo, isso tem um processo de transformação muito grande. Então, voltando ao que você me pediu, quem tá em casa, eu acho que você investigar um pouquinho dos padrões que você recebeu com todo o amor, assim, das
sua mãe, do seu pai, entender quais eram medos, se a gente pudesse colocar uma lente, assim, e enxergar quais eram medos daquela casa que você vivia, sabe? Às vezes tinha um padrão de muita escassez, que você era uma criança, que a criança ela não tem como entender a escassez, né? Precisa economizar. A criança tá ali num outro planeta, ela não tem essa maturidade. Muitas vezes enxergar quais os padrões que eram praticados, que eram vividos, que eram sentidos ali por essa criança, você pequenininho, pequenininha, se tinha algum padrão de medo, se tinha algo, o que a sua criança foi absorvendo ali. E olha com maturidade, né? Ninguém tá aqui pra culpar pai nenhum, a gente tá aqui olhando com maturidade pra entender o que você absorveu quando você era criança. E aí, quando a gente é criança e absorve tudo isso, começa a cristalizar, né? Isso aqui dentro do nosso corpo. A gente começa a reeditar alguns padrões, alguns sentimentos em todas as outras relações. Eu falo que são as sinapses no nosso corpo emocional, que é o nosso corpo de dor, que de tanto que a gente repete, acontece uma coisa parecida, e que nem aquele evento na nossa infância, e começa a criar uma fibrose. Então, não sei se você já se pegou falando, eu sou tímida, né? Eu sou reativa. Ninguém nasceu assim, gente. Ninguém... a gente nasce, claro, com propensões a fazer algumas coisas, né? A nossa alminha já nasce com alguns registros, mas tem muitas coisas que são desenvolvidas. E da mesma forma que a gente treinou ser tímida ou treinou ser reativa, foi um treino. Eu falo isso muito no programa, né? O quanto que a gente pode, com consciência, observar aquilo, entender a causa. Sem entender a causa é muito difícil da gente mudar. Muito, muito. Se a gente não entende, assim, aonde que começou aquilo dentro de você, né? O que tá te prendendo que não te acha merecedora, você não consegue terminar as coisas que você começa, que você não consegue se abrir para um relacionamento, que você não consegue lidar bem com a energia da prosperidade. Não é porque o mundo está contra você. Tem algo, né? Ao invés de apontar o dedo lá fora, eu falo muito que esse processo de autoconhecimento, ele traz a autorresponsabilidade, que para mim é sinônimo de liberdade. Então, quando a gente para de apontar o dedo lá fora e começa a ter uma compaixão de querer com bastante sabedoria investigar o nosso universo interior, com bastante maturidade ver por que aquilo acontece, que da mesma forma como a gente está tão identificado, envolvido com o nosso mundo interior, a gente parece que a gente não sabe fazer de outro jeito, mas a gente treinou para fazer isso, e aí a gente começa a treinar para fazer diferente, para lidar bem então com a energia da sexualidade, da intimidade, da prosperidade, trazendo assim só para quem tá em casa esse tema, né, do propósito, por que a gente vai tão fundo, né? O que eu falei antes, tem um lugar que se a gente não transforma dentro da gente, que tem a ver com a nossa história mesmo, é muito difícil a gente encontrar esse lugar do nosso brilho, do nosso poder, porque se a gente fica só numa superficialidade, né? Eu tenho pensado bastante nisso, qual o percentual das pessoas que trabalham hoje no mundo que estão seguindo algo ou que os pais queriam, ou porque veio uma oportunidade na sua frente, a pessoa fica 20, 30 anos trabalhando com aquela coisa e não tem ideia por quê, né? Eu fiz direito, administração, porque a sociedade achava legal, porque na época que eu fui prestar vestibular era algo nobre, porque eu queria ser diplomata, enfim. Mas tinha algo dentro de mim, eu falo que é a minha vida passada, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano há 15 anos, sou completamente apaixonada, mas se eu tivesse alguém que me ajudasse lá com 17, 18 anos a me conhecer um pouquinho melhor, me perguntar algumas coisas que nunca eu tive oportunidade de ser questionada. Então, quantas pessoas hoje realmente estão fazendo o que amam? Não tem uma pesquisa grande da Gallup que fala que 84% das pessoas, Ju, não fazem o que amam. E isso eu acho, assim, um reflexo, né, de desencaixe de tanta gente com depressão, tanta gente... Hoje, mais pessoas cometem suicídio do que homicídio. Então, mais pessoas se matam do que são mortas no mundo. Então, a gente tá vivendo um momento, assim, de um tamanho desencaixe. Claro que eu coloco uma lente nisso do propósito, porque eu acho que se mais pessoas pudessem ser mais espontâneas e fazer o que amam e poder viver, ter o seu alimento, a sua moradia, toda a sobrevivência do ser humano digna, se a gente pudesse fazer mais o que a gente ama, eu acho que a gente não estaria nesse lugar de mundo. Se você não precisasse ganhar dinheiro, a primeira pergunta é essa, depois a gente pensa, né? Mas se você tivesse infinitos recursos, vida eterna, o que você gostaria de fazer? Como que seria o seu dia perfeito? Tipo, eu vejo a Ju, ela tem um encaixe, assim, porque ela gosta de se comunicar, gosta de gente, gosta de trazer conteúdo, e hoje você está a serviço disso, né? Claro que devem ter momentos maravilhosos, devem ter momentos difíceis, a vida, ela tem esse flow, mas tudo são aprendizados. Mas o quanto mais a gente puder, assim, usar a vida pra gente se refinar, pra gente se auto-aperfeiçoar, eu acho que não é tão difícil, né? Se a gente começa a treinar também, entrar nesse lugar e poder cada vez mais usar a sabedoria, a grande escola da vida pra gente se tornar um ser humano melhor e mais próximo de nós mesmos, né? Não se distanciar tanto, chegar com 50, 60 anos e falar
fala assim, aonde eu fui parar? Aonde eu vim parar? O que eu tô fazendo aqui? Como é que a pessoa sabe qual é o propósito dela? Então, você tava falando uma coisa, Ju, que eu acho que todo mundo que vive o seu propósito entra num estado que a gente chama de flow, né? Que é aquele estado que é natural, que você sabe que você tá fazendo uma coisa sem esforço, que às vezes a gente não vê o tempo passar e que a gente tem uma experiência que eu sempre falo autotélica, né? Uma palavra um pouco difícil, mas que a gente parece que a gente se torna Deus, né? Então, é aquele artista que tá pintando o quadro, ele não sabe mais a diferença entre ele, o pincel, a tinta, o quadro, ele vira arte. E aí eu acho que todos nós somos artistas da nossa vida, né? Todo mundo tem um grau de artista, todo mundo pode ser um super artista. Então, é entender, eu acho que fazer um mapinha, né, de coisas, a gente sempre fala, faça uma lista do que você ama, mas eu acho que tem alguns, é claro que no programa a gente tem oportunidade de aprofundar mais, mas quem tá em casa, pensa nos lugares que te fazem bem. Então, quais são lugares que são campos férteis, assim, que você tá e você se sente muito bem, se são lugares acadêmicos, tecnológicos, colaborativos, pode ser até mesmo um festival, mas ver o que tem por trás desse lugar que te faz tão bem. Quais são verbos e ações que quando você tá fazendo, por exemplo, ensinar, comunicar, cuidar, tem gente que quer desenvolver, tem gente que quer pensar, tem gente que quer criar, cantar, tem, enfim, todos os mil talentos, eu acho que entendeu quando você tá em movimento, né, o propósito, uma das leis universais do propósito, o propósito estar em movimento, então sempre tem uma ação que tá ligada ao propósito, são aquelas ações que você sente no seu flow, que você vai fazendo e que você acessa o seu poder maior, né, você sabe que você tá no lugar certo, pela razão certa, com as pessoas certas e fazendo o que te faz bem de verdade, dando a oportunidade para você se autoaperfeiçoar. Eu acho que essa é uma chave, assim, o propósito ele leva a gente para nossa autorrealização. Outras pistas é assim, que causas no mundo que você gostaria de estar mais envolvido, né? Que universos que você quer respirar mais, fluir mais. Então, tem gente que quer trabalhar com causas de levar mais tecnologia para o mundo, tem gente que quer trabalhar com crianças, com acabar com a fome do mundo, tem gente que quer trabalhar com educação. Então, entender, e quanto mais específico você for nessa causa, melhor para você. Então, quais são as causas que prendem a sua curiosidade? Às vezes você nem tem tanto contato com isso, mas o que você gostaria de se aproximar? E aproveita, né? Lê mais, estuda mais. Eu acho que hoje a gente tá com o universo aberto de informação, a gente tem acesso a tudo que a gente quiser. Então, vai atrás. A minha dica, assim, experimenta entrar em contato mais com esse universo que faz sentido para você. O seu amigo pode gostar de outra coisa, seus pais podem gostar de outra coisa, mas, assim, respeita o que o seu coração quer ir atrás, sabe? Se é atrás da música, se é atrás da comunicação, se é atrás de cuidar dos animais, de ter uma vida com lifestyle mais saudável. Então, assim, ninguém chegou lá, a gente só olha para as pessoas que já chegaram lá e falam, nossa, mas ele também, né? Teve todas as oportunidades. Eu converso com muita gente que penou muito para chegar no seu propósito, mas, assim, aquela voz, ela é tão mais forte de que eu preciso ir atrás. E, assim, não importa o que acontecer, o que eu tenho curiosidade, o que o meu coração tá me chamando, eu vou precisar viver. Custe o que custar, eu vou. E, de repente, assim, a pessoa entra naquele portal e começa a criar a vida dela, a criar a realidade dela dentro daquilo. Então, assim, ninguém nasceu manifestando seu propósito, todo mundo teve uma caminhada. Seja fiel ao seu coração, seja fiel a essa voz. Pra galera que quiser saber mais sobre o assunto, vou deixar uma curadoria da Renata Rocha aqui pra vocês, de presente de vídeos do YouTube. Vou deixar umas dicas de livro e de vídeos. De vídeos a gente pode trazer pra vocês. Acho que tem muita coisa legal acontecendo. O contato da Renata, o Instagram da Renata, tudo pra vocês. Eu vou ter que me despedir, porque Oh. o nosso vídeo, eu não sei o que vai acontecer com o Felipe, porque o nosso bruto tá gigantesco e eu sinto que a gente nem começou a falar aqui, de tanto que a gente tem pra falar, mas tomara que Gratidão, meu amor. vocês tenham gostado. Sim, eu tô à essa fase disposição da minha também. vida. O que vocês precisarem perguntar, Instagram é um ótimo canal. Me perguntem, eu tô totalmente à disposição aí pra responder dúvidas. E obrigada, Ju, mais uma vez. Curte, compartilha, manda pras amigas que vocês acham que possam estar precisando. Tomara que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo.